Bem, amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo ao Universo das Exatas, muito bem-vindo a mais essa aula, onde nós vamos falar sobre geometria. Olha só, geometria é um assunto que muita gente tem perguntado e tem me questionado justamente o quê? Professor, geometria é muito extenso. O que vai cair de geometria? Vai ser muito aprofundado? Claro que não, gente. Nós vamos fazer um concurso FGV, um concurso que vai, digamos assim, a ideia é que ele dê uma nivelada, que ele coloque só apenas as noções básicas de geometria. Você só precisa saber aqueles principais conceitos, principalmente ali área, perímetro, só os conceitos básicos, alguma coisa de triângulo retângulo, apenas conceituais. Nós vamos trabalhar talvez até um pouco mais do que será cobrado. A ideia é que seja muito mais questões de lógica envolvendo a geometria e não a geometria toda toda completa, né? É muita coisa, gente. Geometria é muita coisa. Teríamos que ter muitas aulas para a gente ver um conteúdo completo de geometria. Então a ideia é justamente o quê? É trabalhar as noções de geometria. E uma das noções que a gente lembra logo é a questão da metragem da nossa casa, né? Quando você pega a planta baixa de uma casa, você tem que ter pelo menos noção. Acho que é uma coisa interessante você ter uma noção do teu dia a dia. Quantos metros quadrados tem a sua casa? Você sabe? É uma casa de 10 metros quadrados? 100 metros quadrados? 1.000 metros quadrados? 10.000 metros quadrados? Você tem noção de quanto é? Então, é importante a pessoa ter noção. 10 metros quadrados é praticamente impossível, tá? 10 metros quadrados é um cômodo. Às vezes é um cômodo de uma casa grande, né? Agora, quando a gente fala de uma casa média deve ter o quê? 100 metros quadrados. Um apartamento pequeno é um apartamento na faixa de 60 a 70 metros quadrados, é um apartamento pequeno. Então, quando você fala de 1.000 metros quadrados, não, 1.000 metros quadrados só se for uma mega mansão, um palácio, isso é uma coisa é muito grande. 10.000 metros quadrados, o que é 10.000 metros quadrados? É um quarteirão. Então a pessoa tem que ter noção ali, pelo menos a ideia dessas quantidades. Então, eu vejo como um assunto que tem muito a ver com o nosso cotidiano. Nós falamos muito de metragem, a gente fala de quantos metros quadrados tem. Então, o que é metro quadrado propriamente? Vem comigo. Quando você diz metro quadrado, você está falando de quê? Se você pegar uma sala que ela tem 6 metros de comprimento, o que significa 6 metros de comprimento? Que cabem 6 quadrados de 1 metro por 1 metro. Cada quadradinho desse que eu estou colocando tem 1 metro quadrado. 1 metro por 1 metro. Note que eu consigo colocar aqui 4 fileiras de 6 metros, ou melhor, 4 filas de 6 quadrados. Como cada quadrado tem 1 metro quadrado, 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Então, veja bem, quando a gente fala de uma área de 24 metros quadrados, a ideia é basicamente o quê? Se eu tenho 4 metros de largura e 6 metros de comprimento, são 4 fileiras de 6. 4 vezes 6, 24. Por isso que calcular a área de de um retângulo é muito simples. É como se você contasse, por exemplo, o número de cadeiras em um auditório. Você tem exatamente, você tem 20 cadeiras assim e você tem 30 cadeiras, são 30 fileiras de 20 cadeiras no auditório. Se você tem 20 cadeiras na primeira fileira e são 30 fileiras, 30 vezes 20, 600. Então é um auditório que cabem 600 pessoas. Essa é a ideia que a gente tem. A mesma maneira de contar isso, a mesma maneira de contar quadrados, cerâmicas, né? Quando você vai colocar cerâmicas. Só que quando a gente fala de metro quadrado, a gente está falando justamente de
de um quadrado de 1 metro por 1 metro. Nós já vimos, inclusive, a parte das unidades de medida, né? Bom, então vamos lá, vamos trabalhar as áreas das principais figuras que você pode vir a encontrar. Claro que, obviamente, o retângulo é a mais importante. E a área do retângulo é base vezes a altura. Sabe o que é o mais legal? O mais legal é que eu vou te mostrar que todas as áreas eu consigo fazer me baseando pela área do retângulo. Olha que interessante. Então nós vamos mostrar que todas as áreas eu consigo fazer me baseando pela área do retângulo. Será? Vamos lá comigo. Olha só. Se você tem, no caso, um quadrado, o que é um quadrado? O quadrado, ele é uma figura que ele tem, o quadrado, ele é um retângulo. Então, se você chamar um quadrado de retângulo, não está errado, hein? Todo quadrado é um retângulo. Olha aí o raciocínio lógico entrando na história. Todo quadrado é retângulo, beleza? Mas por quê? Porque o quadrado ele é um retângulo que, além dos ângulos iguais a 90, ele também tem os 4 lados iguais. O que não acontece, veja bem, o que não acontece aqui no retângulo. O retângulo ele tem que ter apenas os 4 ângulos retos, por isso o nome retângulo. 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. A propósito, tem um conceito também muito importante que é interessante a gente abordar, que é o conceito de perímetro. O que é o perímetro? É o contorno, é a soma dos lados. Então, nesse caso aqui, o perímetro, olha só, esse lado aqui é B e esse lado aqui é B. Então, vai dar 2B, 2 vezes a base. E esse lado aqui é H e esse lado aqui também é H. Então, 2H. Note que o perímetro é exatamente esse contorno aqui do meu retângulo. Então, se eu peço para você encontrar o valor do perímetro, é simplesmente essa medida do contorno. Quando eu tenho um quadrado, o quadrado ele é um retângulo, só que de lados iguais. Note, quando eu vou fazer a área, é a mesma coisa, base vezes a altura. Mas como a base e a altura, elas coincidem, como a base e a altura são iguais, agora eu tenho o quê? Eu tenho um retângulo de lados iguais. Então, vai continuar sendo base vezes a altura, mas a base e a altura são iguais, a vezes a ao quadrado. Legal? Bom, vem comigo. O paralelogramo. Olha só. O que é exatamente esse paralelogramo? São dois lados iguais e paralelos 2 a 2. Olha só. Esse lado ele é igual a esse e é paralelo. Esse lado é igual a esse e paralelo. Essa medida é o que a gente chama de base do paralelogramo. E essa medida aqui, cuidado, é a altura do paralelogramo. A altura não é essa medida aqui. Essa aqui é o lado, é um lado do paralelogramo. A altura é a distância formando 90 graus entre os dois lados. O que é interessante é que no paralelogramo eu vou fazer um corte aqui desse triângulo e vou levar essa peça para cá. Olha que interessante. Eu formei um retângulo. Quanto é a área do retângulo? Base vezes altura. Ora, então se a área desse retângulo é base vezes altura, a área desse paralelogramo também é base vezes altura. Olha que bacana, que interessante essa jogada. Veja que eu consegui enxergar o paralelogramo como um retângulo. É só cortar uma peça e jogar para o outro lado. Eu construo o retângulo de base B e altura H. Nesse caso, nós temos o que a gente chama de losango. O losango ele tem a característica de ter os 4 lados iguais. Professor, mas o quadrado não tem os 4 lados iguais? Tem. Então, todo quadrado é um losango. Todo quadrado é um losango. Eu poderia dizer, inclusive, falando um pouco de raciocínio lógico, que a interseção entre o conjunto dos losangos com o conjunto dos retângulos
é justamente o quê? Um quadrado. Quem é que é ao mesmo tempo quadrado, ou quem é ao mesmo tempo losango e retângulo ao mesmo tempo? É um quadrado. Todo quadrado é losango, todo quadrado é um paralelogramo e todo quadrado é um retângulo. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar aqui 4 triângulozinhos. A área desse retângulo é muito fácil. Base, que é Dzão, vezes a altura, que é Dzinho. A propósito, quem é Dzão? É a medida dessa diagonal maior. Quem é o Dzinho? É a medida dessa diagonal menor. Então, eu posso calcular a área desse retângulo como sendo Dzão vezes Dzinho. Mas eu quero só a metade, porque se você for analisar, olha só, se eu cruzar aqui, essa medida aqui é igual a essa medida. Então, se eu tirar esse triângulo, eu terei apenas metade da figura. E se eu tirar cada um desses triângulos, eu terei metade. Por isso que a área do losango será Dzão vezes Dzinho sobre 2. De novo, eu montei a área de uma figura me baseando em quem? Novamente no meu retângulo. A ideia é justamente mostrar que tudo depende do retângulo. E o trapézio, professor? O trapézio é uma figura, é um quadrilátero que ele tem duas bases paralelas, tá? Duas bases paralelas e dois lados não paralelos. Esse lado não é paralelo a esse. Então são dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Eu construí um trapézio retângulo, olha só, que um dos lados forma 90 graus com as duas bases, apenas para facilitar o entendimento. Olha só, eu posso encaixar aqui um outro trapézio exatamente igual ao primeiro, exatamente igual, só que invertido. E dessa forma eu acabei de construir um retângulo, cuja base é Bzão mais Bzinho. A base, ela é essa medida toda daqui para cá, que é Bzão mais Bzinho. Ora, então a área desse retângulo seria base maior, que é Bzão mais Bzinho, vezes a altura, mas o detalhe é que eu estou construindo, eu dobrei a figura, então na verdade a área vai ser só a metade, por isso que é Bzão mais Bzinho vezes a altura sobre 2. Então todo trapézio, para eu encontrar a área do trapézio é muito simples, o que é que eu faço? Eu pego base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Mas é engraçado que muita gente fica decorando. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Base maior mais base... Na verdade, o que você precisa entender é que é um joguinho de encaixe. Eu consigo encaixar. Não acredito que vá cair para você, a propósito, não acredito que vá cair para você um trapézio. A gente está falando para a gente poder compreender, para a gente entender esse formato, mas não acredito que vá aparecer para você na prova um trapézio. A ideia é que seja um quadrado ou um retângulo. Veja bem. E falando de triângulo, olha só, o triângulo ele tem uma base e ele tem uma altura. A base e a altura é a distância desse vértice até o lado oposto a ele. Cada lado de um triângulo pode ser sua base. Nesse caso, eu usei esse lado aqui como base, então eu vou usar essa medida como altura. Tudo bem? O que é que eu vou fazer? Vou encaixar um triângulo exatamente igual aqui. E a área, aí a figura virou o quê? Virou um paralelogramo, que a área é base vezes altura. Mas como eu quero só a metade, base vezes altura, isso mesmo, sobre 2. Base vezes altura sobre 2. É a metade do paralelogramo. Olha aí, tá entendendo como é interessante a gente compreender a forma de pensar? E é isso que eu quero de você. Vem comigo. Falando de triângulo retângulo, opa, aqui eu falo de um triângulo especial, que é o triângulo que tem mais chance de aparecer na sua prova. O triângulo retângulo, ele tem esses dois lados menores,
que formam um ângulo de 90 graus entre eles, são chamados de catetos. E o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que é o lado maior, é a hipotenusa. O interessante é que cada cateto ele pode funcionar como base. Esse cateto pode ser a base e esse cateto pode ser a altura. Então, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Veja que é a metade da área desse retângulo. Se eu encaixar um triângulo exatamente igual a ele, ele gera um retângulo, cuja área é base vezes altura. Mas como é só a metade, B vezes C sobre 2. Se eu girar essa peça para esse sentido, eu vou ter agora o C como base e o B como altura. E a área continua sendo base vezes altura sobre 2. C vezes B sobre 2, que é absolutamente a mesma coisa. É igual, claro. E se eu girar nesse sentido aqui, nesse sentido horário, a peça ela vai ficar nesse formato, onde a hipotenusa vai ser a base, mas aqui o H, a altura, vai ser a distância do vértice até a base. Então, a área vai ser A vezes H sobre 2. É por isso que num triângulo retângulo, o A vezes H é sempre igual a B vezes C. Tudo bem? Triângulo equilátero. O triângulo equilátero, qual é a característica dele? Ele tem os 3 lados iguais e ele também tem os 3 ângulos iguais. Aqui é 60, 60 e 60. O que acontece? Quando você tem os 3, basta você ter 2 ângulos iguais, o terceiro ele necessariamente vai ser 60 também. Se você tem 2 ângulos de 60, eu sei que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é sempre 180. Então, no momento que você sabe que 2 desses ângulos são iguais a 60, inevitavelmente o terceiro ângulo também vai ser 60 graus. E a área de um triângulo equilátero é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E o perímetro? O perímetro, lembre que é a soma dos lados. A mais A daria 3A. Ora, você deve estar se perguntando, Pedro, e a chance de cair é grande? Eu diria que não. Talvez o conceito, você entender o que é um triângulo equilátero, sim, como já caiu agora recentemente numa prova da FGV, em que você tem um triângulo equilátero, a gente tinha que colocar um conceitozinho, você tinha só que saber o que é um triângulo equilátero, que tem os 3 lados iguais. Vou te mostrar exatamente o que é que a gente espera que apareça. A ideia é que seja muito mais uma questão de raciocínio do que propriamente uma questão com cálculos mais complexos, com fórmulas, tá bom? Vem comigo. Vamos falar aqui do famoso teorema de Pitágoras. Quando a gente tem o teorema de Pitágoras, é importante você saber o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. De onde veio essa ideia do teorema de Pitágoras? Pitágoras ele criou um triângulo retângulo, que a gente vai chamar de triângulo pitagórico, que ele fez o quê? Ele pegou um lado medindo 3 e encaixou aqui um quadrado de área 9. Ele encaixou bem aqui um lado 4 e construiu um triângulo, um quadrado de área 16. E percebeu que quando ele fecha bem aqui essa medida, com uma medida 5, ele forma um ângulo de 90 graus e ele constrói aqui um quadrado de área 25. Mas quem é 25? É justamente a área desse quadrado 9, mais a área desse quadrado 16 vai dar a área desse quadrado 25. Por isso que eu sei que 5 ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, 5 ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Porque, na verdade, você está somando a área desse quadrado pequeno mais a área desse quadrado médio e está dando a área do quadrado grande. Ah, Pedro, que bacana! Então, foi aí que Pitágoras chegou
né, nessa ideia de que quando você tem um triângulo de lado 3, outro triângulo de lado 4 e uma hipotenusa 5, ele forma um triângulo retângulo. Por isso que ele ficou conhecido como triângulo pitagórico. E esse triângulo 3, 4, 5 é o triângulo que mais cai em prova, ele é muito óbvio. Toda vez que eu tenho um cateto 3 e um cateto 4, claro que a hipotenusa vai ser 5. Só que não é só o 3, 4, 5, é o 3, 4, 5 e os seus múltiplos. Por exemplo, se eu pegar o dobro, 6, 8, 10. Se eu pegar o triplo, 9, 12, 15. Ah, Pedro, então pode ser 30, 40 e 50? Pode. Então o que ele vai fazer? Veja bem, ele pode, por exemplo, te dar aqui na questão, assim, ele não mostra essa medida aqui. Ele não mostra essa medida. E ele vai aqui e coloca o quê? Coloca X, por exemplo. Ele vem aqui, coloca X aqui. E aí simplesmente pede para você, descubra o valor de X. Então ele diz que aqui é um terreno. Pronto, ele pode dizer que aqui é um terreno no formato triangular, um terreno no formato de um triângulo retângulo. E ele simplesmente diz para você encontrar essa medida X aqui. O que eu quero que você entenda? Que você poderia aplicar o Pitágoras, dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado? Poderia? Claro que poderia, mas essa ainda não é a minha solução. O que você tem que fazer é, na hora que você bate o olho em um triângulo retângulo, você já suspeita logo que ele é o triângulo 3, 4, 5 ou seus múltiplos. É uma proporção. O que eu vou ter? Se um lado é. Se eu sei que o triângulo 3, 4, 5 é 3, 4, 5, se eu olho para o 15 e vejo que 15 é exatamente 3 vezes 5, e eu noto que esse outro 12 é exatamente 3 vezes 4. Ora, se a hipotenusa é 3 vezes 5, o outro cateto é 3 vezes 4, então não há menor dúvida de que esse catetozinho que está faltando é justamente quem? 3 vezes 3, 9. Pronto. E aí eu venho aqui e descubro que essa medida vale 9. Simples, fácil, prático, gostoso e nutritivo. Eu quero que você tenha essa perspicácia, que você consiga matar isso muito rapidamente na hora de uma prova. Beleza? Então a ideia é justamente essa daqui. Bom, outra coisa para a gente fechar nosso conceito a respeito de geometria, outra coisa que eu quero abordar é a questão do círculo. Quando a gente fala de círculo, a propósito, o certo é área do círculo ou você acha que o certo é a área da circunferência? O que é que você acha? O certo é a área do círculo ou a área da circunferência? Gente, o certo é a área do círculo. O que é circunferência? É o contorno. Então, quando você pergunta qual é a área desse círculo, a área desse círculo é o famoso πr ao quadrado. Mas quando eu falo do comprimento da circunferência, eu estou falando de quem? Eu estou falando, o comprimento da circunferência é esse contorno, essa linha aqui ao redor. É como se fosse o perímetro do círculo. Então, o certo é, você pode dizer, a área do círculo ou a área da região que está limitada pela circunferência. Então, teriam essas duas maneiras de entender. Então, quando eu sei que a área é πr ao quadrado, se eu dobrar, por exemplo, a área, veja, ou se eu dobrar, por exemplo, o raio, cuidado que o raio está ao quadrado. Então, quando você dobra o raio, olha o que é que acontece com a área. Ela quadruplica, porque 2 ao quadrado, 4. A mesma coisa se você triplicar o raio. 3 ao quadrado, 9. A área ficaria 9 vezes maior. Então, fique ligado nisso. Outra coisa interessante é o setor circular, que o setor circular nada mais é do que uma fração. Veja bem, quando eu tenho esse ângulo aqui de θ, é só descobrir quanto é que esse ângulo vale em relação a 360 graus.
Por exemplo, se eu pego 90 graus é 1/4 de 360, é 1/4 de volta. Então a área é πr ao quadrado sobre 4. Se eu pegar 180, 180 é metade de uma volta, metade de 360. Então é πr ao quadrado sobre 2. E se eu pego um setor de 60 graus, 60 graus representa 1/6 de uma volta toda. Então é 1/6 de πr ao quadrado. E se eu pego 120, 1/3, 120 é 1/3 de 360, então a área é 1/3 de πr ao quadrado. Então a ideia é justamente essa, é que você crie uma relação para poder você descobrir todas essas fórmulas. Bom, preciso decorar muita coisa? Não, você precisa entender. No momento que você entende, você facilita bastante. E eu digo para você que essa base mais simples, essas noções de geometria, em geral, são as que você precisa para fazer as questões, que normalmente são questões que envolvem muito mais lógica, muito mais questão de unidade de medida, questão de proporção, do que um cálculo mais aprofundado da geometria, tá bom? Então é isso aí, valeu demais, um forte abraço, tamo junto sempre, para o alto e avante!